O Museu Português do Brinquedo foi inaugurado em 2012. É o primeiro espaço museológico deste género no país, que integra milhares de peças fabricadas em Portugal. E nós vamos conhecer toda a sua história com a Luísa Jorge, porque este é um mundo encantado dos brinquedos, Luísa. É, sim, senhora. Olá, Vânia. Obrigada por nos receber aqui, Luísa. Obrigada, nós agradecemos. Esta história do Museu Português do Brinquedo começa em 2012. Começa em 2012. Então, aqui em Ponte Lima, antes disso, foi feito um levantamento para ver o que se podia fazer para as crianças, um espaço educativo ligado à criança. E então fizeram esse levantamento, muita pesquisa, houve parcerias de entidades, e aí sim o município realmente tinha aqui o espaço e depois conseguiu-se chegar a um colecionador. E juntou-se o útil ao agradável. Tínhamos o espaço, encontramos o colecionador, o Sr. Carlos Anjos, e então abrimos em 2012 o Museu do Brinquedo Português. Ou seja, a história não começa em 2012, porque para existir esta história começa antes com o Carlos. Digamos que até chegar ao Sr. Carlos Anjos houve uma pesquisa intensa e parcerias com entidades para ver de que forma é que se podia realizar este projeto. E depois, quando realmente viu-se que se podia concretizar este projeto, através de outras pesquisas, chegou-se ao colecionador. Portanto, isto ainda foi um trabalho que demorou, não é? Anos, mas conseguiu-se. E este projeto tem um caráter único porque é o único 100% português. Aqui todos os brinquedos que nós encontramos foram fabricados em Portugal. Sim, deste género realmente é o único em Portugal. Nós, quando explicamos isso aos visitantes, eles até ficam surpreendidos, mas depois também temos que dizer que há uma sala, aliás, até posso dizer duas e vou explicar, onde realmente tem brinquedo português, que é no Resto de Chão. O Resto de Chão é onde nós temos a sala que representa os fabricantes portugueses, mas depois temos a terceira sala do Resto de Chão, onde fazemos a comparação do brinquedo português com o brinquedo estrangeiro. E como? Nós vemos do lado direito um tipo de brinquedo e do lado esquerdo um muito semelhante. Mas estrangeiro. Mas estrangeiro. Isto porquê? Os países estrangeiros sempre tiveram mais capacidade económica que nós aqui em Portugal. E eles eram mais dinâmicos e com mais poder de investimento no brinquedo. E nós víamos que eles tinham saída. E o que é que acontecia? Como víamos que eles tinham saída, acabávamos por tentar copiar os brinquedos deles, mas os nossos brinquedos, naturalmente, mais simples e não com tanta qualidade. No entanto, bonitos também. Claro que sim. Luísa, depois chegamos a este piso e este piso retrata a evolução dos brinquedos ao longo da história. 100 anos de história. Exatamente. No piso superior aqui do Museu do Brinquedo, o que é que nós podemos ver? Podemos estar por ordem cronológica, exatamente para mostrar ao visitante a evolução do brinquedo. Temos desde o final do século XIX, 1989, ali naquela sala. Exatamente, e vai até 1986. E da forma que o visitante vai fazendo o percurso, vai vendo a evolução do brinquedo. Desde brinquedos em pasta de papel, madeira, folha de flandes, metal, até chegar aos plásticos. E neste caso, nesta sala aqui, há uma particularidade, porque está dividida com duas paredes. Certo. E qual é que é, Luísa? Então, a particularidade desta sala é engraçada, principalmente para as crianças. Porquê? Nós temos uma diferença deste lado com este meu lado direito. No caso, aquilo que nós estamos a ver deste lado. Isto são brinquedos mais direcionados para os rapazes. E aqui, do meu lado direito, temos brinquedos mais direcionados para as raparigas. E o que é que nós queremos explicar com isto? Em determinada altura, na nossa história, havia escolas só para rapazes e escolas só para raparigas. E os rapazes eram preparados para ofícios militares e eram preparados para serem soldados. E daí vocês verem que já há uma influência disso aqui nos brinquedos. Exatamente. Temos brinquedos de cariz militar, temos os barcos, temos ali, por exemplo, estão a ver aqui também os tanques de guerra. Exatamente. E aqui, do lado das raparigas, as meninas eram basicamente preparadas para serem donas do lar. Casa. Donas de casa, exatamente. Estamos a falar entre 1950 e 1969. Exatamente. E daí, se formos ver, também tivemos uma influência das guerras. E aqui no Museu do Brinquedo é exatamente isso. Também conseguimos mostrar como é que
alguns assuntos na história, como é que eu hei de explicar, influenciaram o brinquedo aqui em Portugal. Não é? Porque temos o fato das guerras, o fato de termos passado pelas guerras e outras situações económicas, e então isso influenciou também no fabrico do brinquedo português. E é muito interessante ver esta evolução. Chegando a esta sala, vemos que surge aqui o plástico. Exatamente. Lá está, passamos pela evolução. Desde os brinquedos em pasta de papel, madeira, folha de Flandres, até chegar à era do plástico. Nós tivemos um processo, foi mais demorado, é verdade, mas conseguimos chegar à era do plástico, que é um material que dura até hoje, não é? A maior parte dos brinquedos dos miúdos de hoje é tudo em plástico. É verdade. Apesar daqui o aspecto ser também diferente, mais simples daquilo que nós estamos habituados. Hoje em dia os brinquedos das crianças são muito mais elaborados, né? E o plástico também é diferente, mas posso dizer que a nível de qualidade, Vânia, antigamente era superior ao que é hoje. Porquê? Antigamente as pessoas queriam realmente que houvesse conhecimento do brinquedo. Hoje em dia é só para comercializar, não é? Então temos aqui uma diferença, porque a quantidade, hoje em dia produzem em quantidade para comercializar, antigamente era pouco, mas com mais qualidade, podemos dizer que sim. Claro. Quando as crianças visitam este espaço, acreditam que ficam deslumbradas, mas não só, os adultos também. Sim, há aqui duas fases. Os adultos é pela memória, porque querem voltar, é um resgate de memórias, voltam à infância. As crianças acabam de ficar bem surpreendidas, porque muitas delas não têm conhecimento dos brinquedos dos avós, dos pais, então nós temos aqui as reações de surpresa por parte das reações das crianças, mas depois temos aquela... das pessoas mais velhas, eu brinquei com isto, a saudade e as memórias. E as memórias, é verdade. Depois, neste corredor, há várias salas. São salas temáticas, exatamente. Que salas temáticas existem aqui? Então, temos a sala dos instrumentos e agora, por exemplo, estamos a entrar na sala dos jogos, onde temos aqui jogos mais antigos, e vou identificar... Tabuleiro, mas temos aqui o peão, que é o mais tradicional e toda a gente conhece. E ainda existe, não? Ainda existe. Há artesãos que não fazem. Sim. Hoje em dia, em várias feiras e tudo, ainda se encontra o peão e comercializa-se o peão. Mas depois temos aqui os jogos de tabuleiro, as crianças ainda hoje conseguem identificar. Temos o Monopólio, o Jogo da Glória, porque pronto, depois as versões foram melhoradas, não é? E as crianças que conhecem. E está interessante. Está muito interessante. Quando falamos no colecionador, acredito que este trabalho, estamos a falar de 100 anos de história do brinquedo português, deve ter sido também difícil de encontrar representatividade em todos os brinquedos. Sim, olha, por acaso eu vou referir, o colecionador já faleceu, o Sr. Carlos Anjos, teve um trabalho intenso. Realmente o Sr. Carlos Anjos, quando realmente o município chegou até ele, ficaram surpreendidos com a quantidade de brinquedos. E o Sr. Carlos Anjos conseguiu, desde jovem, através de feiras de trocas, ele colecionava brinquedos, mas depois, através de feiras de trocas, começou a dar interesse por brinquedo português. Então começou por conseguir alguns brinquedos portugueses. Entretanto, chegou-lhe às mãos uma resenha com as várias fábricas aqui em Portugal e ele conseguiu deslocar-se e fazer um trabalho de deslocação pelas fábricas e conseguiu ainda resgatar muitos destes brinquedos. E daí temos aqui já perto de 4.000 brinquedos expostos, principalmente portugueses. É um privilégio. É um privilégio que nós temos. Falar no Museu Português do Brinquedo, temos que falar não só nesta exposição, mas também nas atividades que se realizam aqui, que é o caso da oficina. Sim, temos a Oficina das Brincadeiras, temos o nosso serviço educativo, onde lá temos várias atividades, algumas atividades, que é uma forma de, principalmente, a criança chegar ao espólio do Museu do Brinquedo Português e conhecer a história do Museu do Brinquedo em Portugal. E agora, Luísa, eu não sei se podemos, vamos poder ir visitar a oficina, não vamos? Vamos sim. Portanto, eu vou continuar aqui no Museu do Brinquedo Português, porque nós vamos ter a oportunidade de conhecer a oficina, que alguns até dizem que é um hospital de brinquedos. Portanto, vamos ficar aqui e vamos voltar já de seguida.